Oi, gente! Hoje eu estou aqui para contar para vocês a minha história relacionada à depressão. Sim, eu já tive depressão. Poucas pessoas sabem que eu já tive depressão, né? Então hoje eu estou aqui para contar para vocês essa minha história, mas não só bem uma história. Eu estou aqui para contar para vocês o meu testemunho de como foi que a depressão iniciou e como foi que eu saí da depressão, gente. Então, o fato de estar trazendo esse vídeo para vocês é uma maneira de poder te ajudar através da minha história. Então, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque eu tô aqui para contar para vocês a minha história relacionada à depressão, tá? Então, simbora. Tudo começou quando eu tinha lá por meus 17 anos. Eu me lembro que na época eu ia muito pra casa da minha avó, muito mesmo. E eu me lembro muito bem, sabe? Que ia da escola direto pra casa da minha avó. E eu me lembro que eu gostava muito de escutar música na rádio. Um radinho que tinha na cama da minha avó, bem assim no cantinho da cama, sabe? Ela colocava um radinho lá e ela escutava muito a Nordeste FM, né? E eu me lembro como se fosse hoje, eu pegava o fone no meu celular, colocava lá no rádio e começava a escutar música da Jovem Pan, da Mix, da 96 FM. Nossa, eu gostava muito de escutar música da rádio, muito mesmo. Você não tem noção quanto, né? Eu sou do tempo assim da rádio, né? E é o seguinte, e eu me lembro como se fosse hoje que cada vez que eu escutava essas músicas, eu sentia um vazio dentro de mim, uma tristeza, sabe? E eu sempre procurava algo para preencher aquilo, ficava escutando música, música em cima de música, e mais vazio eu sentia, e mais aquela tristeza eu sentia, sabe? Nada tinha sentido mais para mim, sabe? Nada tinha graça. Até que um dia eu me peguei assim, do nada, chorando. E eu meio querendo entender o porquê eu estava chorando e eu não sabia o porquê eu chorava tanto, sabe? Era aquela tristeza, aquele aperto, sabe? E aquele vazio e eu começava a chorar sem entender. E e eu me lembro como se fosse hoje que eu saía pros cantos, sabe? Nada tinha graça, nada tinha sentido, eu só chorava. Eu me lembro que teve uma época que eu fui pro aniversário de 15 anos de uma prima minha distante, sabe? A prima distante, né? E eu fui para esse aniversário de 15 anos com minha avó, com meu avô, com meu primo, com minha mãe. E lá eu comecei a chorar. E eu queria entender o porquê eu tava chorando. Eu perguntava pra mim mesmo: nossa, tá tão bom aqui, aproveita a festa e tal, faz amizade com as pessoas. Mas eu só queria saber ficar no cantinho, na mesa, chorando. E eu não entendia. E eu me lembro muito bem que eu falava aí pra minha mãe, a minha mãe perguntava o que foi que tá acontecendo. Tô com dor de cabeça. Só que eu não tava com dor de cabeça. Não, entendeu? E eu ficava mentindo, dizendo que eu tava sentindo uma coisa que eu não tava sentindo nada, sabe? Porque na real eu não sabia o que tava acontecendo, né? Então aí já tava meio que iniciando já a minha depressão. Sim, lá por meus 17 anos. Isso começou a iniciar. E eu me lembro aí que o passar do tempo foi acontecendo muitas coisas comigo, muitas coisas mesmo. Tipo, esse acidente de carro, eu passei por 7 acidentes de carro. Sim, gente, isso é outro testemunho que eu tenho aí para contar para vocês, sabe? Outra história que eu tenho para contar para vocês, né? Então, assim, foi acontecendo muitas coisas. Eu também acabei gostando de uma pessoa, me apaixonei por uma pessoa errada, né? Quem nunca se apaixona por uma pessoa errada. Você pensa que aquela pessoa é uma pessoa assim maravilhosa, mas aquela pessoa não é. Então, enfim, então assim, essa pessoa que eu me apaixonei, que eu gostei muito, me fez muito mal pra mim, sabe? Me machucou muito em palavras, sabe? Me humilhou, me colocou pra baixo. Então, essa pessoa me empurrou para um buraco escuro, sabe? Para um quarto escuro, sabe? E eu comecei a ter síndrome do pânico, sim, onde eu comecei a ter medo de tudo e de todos,
né? Eu me lembro como se fosse hoje, sabe? Eu não podia escutar uma suada que eu tinha medo. Eu tinha medo de dormir e acordar morta. Sim, sabe? Eu trocava o dia pela noite. Eu sentia sono de querer dormir, mas eu tinha pânico de dormir e não acordar. E eu me lembro que eu dormia só de dia. Sim, gente. E eu comecei a escutar vozes, eu comecei a ver vultos. Quem tem o entendimento da palavra está entendendo muito bem o que real estava acontecendo, né? Então eu comecei a ver coisas, sabe? Eu tinha medo até de sair da rua, só queria saber de ficar em casa. Não queria sair, nada tinha sentido, sabe? Eu queria saber de ficar deitada na minha cama. Enfim, gente, nada tinha graça, sério. E eu me lembro muito bem da minha época de escola. Na minha época de escola foi a época mais difícil pra mim, sabe? Porque eu não queria estudar, eu não queria ir pra escola, sabe? Minha mãe me empurrava, você vai. E eu fui, né? Só tenho que agradecer, né, minha mãe, por isso. E é o seguinte, vou começar a chorar, porque essa época foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil. E eu me lembro que teve uma época que eu tava me arrumando, né, pra ir pra escola, né, me ajeitando. E eu tava dando uma retocada na minha maquiagem. E eu me lembro que tinha um espelho aqui, bem aqui no cantinho, tinha um espelho, aqui tinha uma bancadinha aqui, onde eu colocava minha maquiagem. E eu me lembro como se fosse hoje, sabe, eu retocando minha maquiagem, me ajeitando. A besta já tava perto de chegar, a besta escolar, com ele besta escolar, porque eu tinha medo de ir sozinha pra escola, né? E é o seguinte, eu já me ajeitando, eu comecei a escutar uma vozes, sabe, dizendo, você é feia, você tá feia assim, você tá horrível, todo mundo vai rir da sua cara. E eu me lembro que nessa época, sei lá, eu comecei a ficar meio perturbada, uma coisa assim, meio inexplicável. E eu quebrei o espelhinho que tinha aqui, e a bancadinha que tinha aqui, com minhas maquiagens em cima. Eu empurrei ele assim, sabe? Quebrou minha maquiagem, novinha. Minha mãe tinha pagado uns R$ 50 nessa maquiagem. E quebrei essa maquiagem. Nossa, e eu comecei a chorar, e eu disse pra minha mãe, mãe, eu não tô com condições de ir pra escola. E a besta já tava chegando já. E nesse dia eu não fui pra escola. Esse dia eu fiquei na cama e colhidinha, sabe? E nada tinha sentido, nada tinha graça, sabe? Eu não fui pra escola nesse dia. Sim. Depois de ter uma crise, né? Eu tive uma crise, né? Enfim, gente, foi muito difícil essa época pra mim. Isso foi o quê? 2011, 12, por aí, eu não me lembro muito bem. Acho que eu já tinha o quê? Meus 18 anos já. Enfim, e eu me lembro que quando eu ia pra escola, né? Eu ia pra escola e lá no meio da aula eu já sentia aquela vontade de chorar, aquela tristeza, sabe? E eu me lembro que eu pedi pro professor ir do banheiro. Eu falei, professor, quero ir do banheiro. Eu ia do banheiro só pra chorar. Eu não ia pro banheiro pra poder fazer a minha necessidade. E sim pra ficar trancadinha no banheirinho lá chorando. Sim. E eu ficava meio sem entender o porquê eu tava chorando. E passava mil coisas na minha cabeça. Enfim, gente. Eu me lembro muito bem também no... Aí também foi passando os dias, né? Do outro dia eu fui pra escola e eu comecei a chorar na sala de aula. Sim. E começou, né, uma colega minha falar com a professora. Professora, a Joyce está chorando. Aí pronto, aí vem aquela interrogação, né? Ah, por que você tá chorando, dona Joyce? Né? Acabei falando meu nome, né? Mas tudo bem. Ah, por que você tá chorando?
Aí eu meio que falava, tô com dor de cabeça, e também não era motivo de chorar, né? Dor de cabeça, a pessoa chorar, não sou nenhuma criança, né? Mas porque eu tava depressiva da época, né? E a pessoa falava, vai, você quer ir pra casa, né? Aquela coisa, né? Tudo bem. Aí até que nesse dia, né, eu acabei não assistindo a aula, eu tava muito mal, tava sem, assim, sabe? Se fosse pra assistir a aula, eu falei pro diretor lá que eu tava com uma dor de cabeça muito forte, muito insuportável. Mentira, que eu não tava com dor de cabeça nenhuma, uma mentira mesmo. E liguei pro cara da besta, né, da besta escolar, pra ele vir me buscar, ele me buscava. Beleza. E eu me lembro do outro dia, né, que eu fui pra escola, novamente comecei a chorar. Enfim, eu me lembro que nesse dia, né, a professora me indicou pra me ir pra uma psicóloga. Ela já tava notando que eu tava meio estranha, sabe? Não, também tá meio estranha, né? Pedi pra ir pra psicóloga, eu fui pra psicóloga, né? Na escola mesmo tinha uma psicóloga. Ela, a professora falou, ó, depois do intervalo, você vai lá na psicóloga, aí você conversa com ela, diz o que tá acontecendo. Aí eu conversei com a psicóloga indicou uma psicóloga maravilhosa chamada doutora Rossi, que era uma amiga dela, né? E eu falei com minha mãe sobre essa psicóloga, né? Falei, mãe, uma psicóloga na minha escola indicou essa psicóloga Rosa e tal, e minha mãe me levou pra essa psicóloga, né? Porque na época eu não gostava muito de sair só, até hoje eu não gosto de sair só, né? Enfim, eu odeio sair só. E eu ia com minha mãe, né? Gente, até hoje é assim. E eu ia pra minha mãe com a psicóloga, né? E é o seguinte, eu fui lá pra essa psicóloga Rose, psicóloga maravilhosa, ela me ajudou muito. Você não tem noção o quão ela me ajudou. Ela me ajudou demais, demais mesmo. E é o seguinte, fui lá pra psicóloga, né? Eu acho que eu tive umas 6, 7, 8 sessões. Não, acho que foi isso tudo, não. Ai, gente, eu não me lembro quantas sessões eu tive. Eu só sei que ela me deu altas dicas que até hoje eu aplico, né? Eu me lembro muito bem que ela falou, ó, Josi, quando você se sentir triste, sabe? Foca de algo que você gosta de fazer. Então eu comecei a fazer isso, sabe? Toda vez que quando eu me sentia triste, para baixo, eu focava em algo que eu gosto de fazer, desenhar, pintar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela deu um papelzinho, uma caneta e ela falou: escreva aqui tudo que você gosta de fazer. Na época eu gostava muito de escrever, muito de desenhar, sabe? Eu comecei a anotar tudo que eu gostava de fazer. Ela falou, foque nisso. Então, toda vez que você se sentir meio tristinha, meio desanimada, foque nisso. Faça o que você gosta de fazer. Então, até hoje é assim. Até hoje eu foco naquilo que eu gosto de fazer. Tô me sentindo meio tristinha, uns probleminha aí da vida e tal. Foco o que eu gosto de fazer, gravar vídeo, desenhar, pintar. Então é isso. Isso me ajuda muito, muito mesmo, sabe? Então, essa dica que a minha psicóloga deu me ajudou muito, muito mesmo, sabe? E eu me lembro que na época eu comecei a ter algumas batalhas espiritual, né? Quem tem um entendimento da palavra vai entender muito bem, né? E eu comecei a ter umas batalhas espiritual, né? Que é onde eu comecei a ir pra igreja lá com meus 18, 19 anos por aí. Eu comecei a ir pra igreja, né? E lá eu comecei a sentir, sabe, aquela vontade de querer aceitar a Jesus, de deixar Deus morar aqui dentro de mim, sabe? E, e eu me lembro que toda vez que eu ia pra igreja com minha mãe, eu sentia aquela imensa vontade de aceitar, mas eu não tinha força pra me aceitar. E assim, eu comecei a viver uma batalha espiritual, né, gente? E eu me lembro que nessa época, né, eu ainda tava bem depressiva, né? Porque eu fui pro psicólogo e, oi, acabou minha depressão. Ok. Não, não, gente. Ela me ajudou bastante, mas eu ainda continuei depressiva.
tá? Ela me ajudou muito em relação aos acidentes de carro, porque tinha coisas que eu não contava pra ela, porque eu tinha medo de contar pra ela e ela contar pra minha mãe e aí chafio, né? Então tinha coisas assim que eu não contava, sabe? Enfim, coisa de adolescente, sabe, gente? Enfim. Então, eu me lembro, né? Que tinha coisas que eu não contei pra psicóloga, né? E, enfim, ela me ajudou em algumas coisas, né? E eu me lembro que na época eu continuei tendo minhas crises de síndrome do pânico, crise de falta de ar, crise de ansiedade, era aquela mistura, porque eu não sabia controlar o meu sentimento, eu não sabia controlar a minha ansiedade, eu não sabia controlar a depressão, eu não sabia controlar a tristeza, eu não sabia controlar nada. Ok, continuando a história da igreja, né, que eu já pulei, né. E eu me lembro que toda vez quando eu ia pra igreja, eu sentia aquela vontade de aceitar e eu não conseguia aceitar. Então, eu me lembro que foi várias tentativas. Eu sempre ia pra igreja, eu disse, essa vez eu vou aceitar, eu quero aceitar Jesus, eu quero que Deus more aqui no meu coração. Porque eu sabia, se eu desse espaço para Deus entrar na minha vida, eu sabia que isso tudo ia mudar, eu sabia que eu ia conseguir sair daquele buraco escuro, porque eu só ia sair daquele buraco escuro se eu deixasse Deus entrar na minha vida, sabe? Aí sim, sabe? Eu sabia que o único que ia me resolver o meu problema era Deus, né? Eu pensava assim. Então, eu ficava, eu quero aceitar, sabe? Mas eu sentia assim no coração mesmo, não é, eu quero aceitar só pra sair disso. Não, não era assim, porque eu tava sentindo desejo de aceitar. Então eu ia pra igreja pra querer aceitar e eu não tinha força de me levantar pra ir até a frente. Então isso foi várias tentativas. Gente, isso foi coisa assim de meses, viu? Foi uma batalha espiritual muito grande mesmo. Eu passei, foi questão de meses, de uns 2 meses por aí, tentando ir pra igreja, lembrando que eu não ia todo dia pra igreja, né? Tinha dias que eu ia, tinha dias que eu não ia. Então, assim, foi uma batalha espiritual muito grande. E eu me lembro, né, que teve uma vez que eu fui pra igreja, nossa, e eu fui com meu avô, minha mãe, né, isso foi o que? 2012, por aí. E fui pra igreja com minha mãe, com meu avô. E eu me lembro desse dia, gente. Eu fui pra igreja Assembleia de Deus. E nesse dia tava tendo culto de 2 horários. Sim, que era de 4 às 6, se eu não me engano. E e outro culto de 6 a 8. Eu não sei muito bem, gente, dos horários. Eu só sei que eu cheguei no finalzinho do culto, né? Eu não sabia que era 2 cultos. Chegando bem no finalzinho mesmo do culto, bem na hora da hora assim, dos pedidos, né? Para as pessoas aceitar Jesus. E ok, né? Fui, entrei na igreja, me sentei lá na cadeira. Aí o pastor já tava assim, já encerrando já a pregação, né? Já fazendo um apelo. Nossa, e eu me lembro que ali eu senti uma vontade tão grande, sabe, de aceitar. Eu me lembro que eu fui chorar. Eu olhei pra minha mãe assim do lado e falei: Mãe, me leva lá pra frente. Eu quero aceitar. Mas eu me lembro que eu não tinha força. Em nenhuma coisa assim, gente. Eu não tinha força pra me levantar. Eu não tinha força pra falar. Sabe, minhas pernas começou a ficar meio bamba, eu não conseguia andar, uma coisa assim meio que inexplicável. E eu me lembro que eu falei pra minha mãe assim, gaguejando: Mãe, me leva lá pra frente. Pronto, eu falei assim, desse jeitinho. E minha mãe me levou pra frente, eu não tava tendo mais força pra me levantar, sabe? Foi uma batalha espiritual muito grande, porque assim, quem tem um entendimento da palavra vai entender. E é o seguinte, o inimigo ele não queria que eu aceitasse a Jesus, sabe? Enfim, o inimigo queria que eu ficasse naquele jeito, o inimigo queria que eu me matasse, enfim, mas não foi do jeito que ele queria. E eu peguei e falei com minha mãe me levou lá pra frente, e eu me lembro que nesse dia, gente, nossa, desse dia o meu corpo, ele tava meio assim,
pesado, sabe? Parece que eu tava carregando pedras aqui. Uma mochila cheia de pedras, sabe? Nossa, como se fosse assim, uma mochila cheia de tijolo, pesado, sabe? Parece que eu tava carregando peso e eu tava assim, me sentindo pesada, mas ao mesmo tempo eu tava me sentindo com minhas pernas meio mole. Uma coisa assim meio inexplicável. Minha mãe me levou lá pra frente. E o dia que eu aceitei a Jesus, deixei Deus morar aqui na minha vida, morar aqui dentro de mim, foi tão lindo. Sério, foi tão lindo. Mano, foi lindo demais, porque teve até fotógrafo. Sim, que lindo. Teve até fotógrafo, gente, que tirou a minha foto do lado eu aceitando. Nossa, eu tenho que ir atrás dessa foto. E o pastor falou lá, você quer aceitar, né? Falei que sim, fez uma oração, toda a igreja chorou. E quando eu saí da igreja, eu saí tão leve, mas mano, eu saí tão leve, sério, mas tão leve. Que assim, gente, sério, eu me senti uma pena, uma folha de tão leve que eu tava. Eu comecei a sorrir, coisas que eu não sorria mais, que não tinha sentido pra mim, entendeu? Eu comecei a rir sem ver de quê, e tudo mudou em minha vida. Desde quando eu aceitei a Jesus, tudo mudou. Sim, gente, sabe? E assim, eu comecei a fazer, né, aquilo que a psicóloga indicou pra mim, não é, gente? Que, que é focar naquilo que eu gosto. Em 2013 eu criei o meu canal no YouTube, comecei a focar naquilo que eu gosto, mas nossa, gente, então assim, sabe, como eu falei pra vocês, depois que eu aceitei a Jesus, tudo mudou em minha vida, sério. É onde eu encontro minhas forças através da Bíblia, né? Através da Bíblia é onde eu encontro as minhas forças, sabe? Às vezes estou passando por problemas, passando por situações difíceis, eu falo com meu Deus, eu desabafo com meu Deus, porque só Ele que me ajuda, sabe? Só Ele que me dá força, entendeu? Então antes eu não sabia me dar com a tristeza, eu não sabia lidar com os problemas, eu não sabia lidar com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, entendeu? Então eu deixei que a tristeza tomasse conta de mim. Hoje sim, eu sei me dar com minhas tristezas, sei lidar com tudo, sabe? Hoje eu entrego tudo nas mãos de Deus. Tudo que tá acontecendo, Deus, só tá na sua mão. Me dá-me força. E é isso, sabe, gente? Só Deus mesmo. E foi assim que eu saí da depressão. Depois que eu aceitei a Jesus como Salvador, tudo mudou em minha vida. Então é isso, gente. O que eu falo pra vocês que é só Deus que pode te ajudar. Sabe qual é o melhor remédio que eu indico pra todo mundo? Ó, tem um remédio bom pra isso. Deus. Deus. Sim, gente, não adianta você tomar remédio pra depressão, remédio disso que só piora, tá? O melhor remédio é Deus. Se tá acontecendo coisa na tua vida, sabe, que tá deixando você triste, depressiva, desabafa com Deus, conte tudo pra Deus. Sim, porque ele sabe de tudo que tá acontecendo, mas ele quer escutar isso daqui, ó. Quer escutar a tua voz. Quer escutar você falando. Confesse com ele, desabafe com ele. Então é isso, gente. O vídeo ficou bem longo. Deixa eu ver aqui quanto minuto ficou. 23. Então é isso daí, eu encerro o vídeo por aqui. Espero que eu tenha te ajudado através dessa minha história relacionada à depressão. Então é isso, foi assim que eu saí da depressão. E é isso, gente, entrega a tua vida a Deus, tá? Que só Ele que vai te ajudar. Então é isso, beijo, tchau.